Sutra sagrada, sente-se confortavelmente. Relaxe seu corpo, pense em tudo que se quer entregar a Deus e entregue. Orando a Ele. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-lo. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente. Nas 10 direções eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria, transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como oceano elevado como montanha, sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de neorais são intitulados dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, inspiráveis como todos os homens, todos os seres celestiais dos homens, Budas e universalmente honrados, todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico a mentir em grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio, pregador do Sutra do Lótus, Bosatsu, prezador, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, onde eu serei rei do medicamento, nobre do medicamento, Miroku, doador de Simita, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa, o soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais, bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Eu posso esperar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais sejam comigo para nos dispensar proteção. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Transferência de méritos possam ser esperados. As faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração, os pensamentos exagerados meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros de minha família. Lerei agora o Sagrado Sutra, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses ouvindo a leitura desse sutra façam despertar em mim em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do significado imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda: ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar
o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação e das pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que desejam almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação, naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições, naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões, naqueles que são dominados pelas bens ou filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva. Excelência universal, se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medite sobre o real aspecto dos fenômenos, chamada distinção no mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discórdios, destrói o princípio da harmonia, isso faz a pessoa enlouquecer como um sino tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos, obterás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções do sentido do olfato, almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se restar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre o seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhante à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos, o oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão. A luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável, portanto, sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouvem ensinamentos sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares de outros Budas
Budas praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas esforçados com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihodzu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharihodzu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Sharihodzu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharihodzu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharihodzu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12 da Ibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre a Ibadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente este sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 16. A duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, aspirando a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-lo, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais. Eu os impeço de me ver, os seres assistindo minha extinção, voltou minhas relíquias e tomado de saudade, anseio avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitem a arriscar seu corpo, sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo, não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-lhes, prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares, mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentidos envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria, ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada.
mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, vi que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, eu sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho assim, prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20. Bodhisattva Expressador houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava e orientava os seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, ouviu um Bodhisattva de nome prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva prezador procurou por várias vezes, ele lhes dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo, zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigos que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges, monges, leigos e leigos de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo fixar-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas, rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes.
Namomyo Renkyo, Namomyo Renkyo, Namomyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos, Bosat, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa possuir todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceanos de suas virtudes, é imensurável, por isso ele deve ser reverenciado. Se uma pessoa doente ouvir isso, ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namomyo Renkyo, Namomyo Renkyo, Namomyo Renkyo, Namomyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. Sutra do Lótus, Namomyo Renkyo, Namomyo Renkyo, Namomyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bodhisattva. Atenta às vozes do mundo quando os seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva. Atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades da sabedoria. Nenhum dos mundos se estendem pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos, famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença, da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria,
compaixão e benevolência. Ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao bombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um conflito te levar ao tribunal, se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas em que no instante Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bosatsu Excelência Universal, o Bosatsu Excelência Universal. As pessoas que no futuro aceitarem recitar este sutra estarão livres a cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bosatsu, Excelência Universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Sutra do Mérito da Prática pela Meditação. Sobre Bosatsu, Excelência Universal, se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios, demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal do sutra, grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente de que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados o mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente, estar em retidão, não falar mal dos trejeiros, não perturbar o monge, não cometer mais ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10 mil seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento. Bosatsu mudou que os demais grandes Bosatsu, bem como Anand, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e obedeceram. Resolução da prática: o sutra grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e grande benevolência. Isso é um potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa é a estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades
desde o nascimento até a morte, não pode corrompê-lo. Eu me dedico universalmente ao Rabi Shakyamuni, sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis. Todo Buda existente nas 10 edições, eminente precursor nítido em grande Bodhisattva, ao Bodhisattva prosedor, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos, ao Bodhisattva luz magnífica, ao Bodhisattva potência, ao vasto como universo, ao Bodhisattva Miruko. Eu me dedico a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres, que através da força da virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabam de invocar com a água de ensinamento da visão da sabedoria possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda minha família. Sejam compassivos e nos dispensem proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e Krishna. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, o poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bodhisattva potencial vasto como universo, nós pregamos amplamente o lótus, o maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bodhisattvas estimados saber dos Budas. Ó grande Bodhisattva potencial vasto como universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bodhisattvas estimados saber dos Budas. Ó grande Bodhisattva potencial vasto como universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bodhisattvas estimados saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, conscientes, saudáveis e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, conscientes, saudáveis e felizes. Que toda luz divina, para com isso, que toda luz divina cubra nosso lar, nossa família, nossos descendentes, nossos antepassados, nosso planeta e todo o universo. Que nosso país seja um país de luz, que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e tenha toda a proteção. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Está feito, está feito, está feito, em nome de Jesus, de Krishna e de Buda. Que todas as forças infinitas e espirituais nos iluminem e nos protejam e nos deem saúde, luz maior, consciência maior, vicissitude, alegria, força, harmonia, desenvolvimento superior. Que os nossos caminhos estejam abertos para a luz e para a paz. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz e amor, segurança, confiança, luz e amor, segurança, confiança, luz e amor. Está feito, está feito, está feito, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Jesus, iluminai-nos, protegei-nos, libertai-nos. Jesus, Buda e Krishna, iluminai-nos, protegei-nos, libertai-nos, 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 libertai-nos. Abre nossos caminhos, abre nossos caminhos, abre nossos caminhos. Divulgue esse trabalho para todos seus amigos e parentes, para todos seus familiares, para todos os grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Faça o melhor que você possa em todos os dias, em todos os momentos. Fica com Deus. Namastê. Sutra Sagrada, sente-se confortavelmente. Relaxe seu corpo, pense em tudo que se quer entregar a Deus e entregue. Orando a Ele.
favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-lo. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Eu me dedico ao universalmente honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, que nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente. Nas 10 direções eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo, tamara, grande sabedoria, transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda, como anciano elevado como uma montanha, sobre a flor de lótus, ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro, Rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte radiante, centenas, milhares de luzes, Rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar, e pura sabedoria como a flor de lótus, e o Rei das constelações, que além de neorais são intitulados, dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, conhecedores do mundo, inspiráveis como todos os homens, todos os seres celestiais e dos homens, Budas e universalmente honrados, todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico a mentir em grande Bosatsu, o eminente precursor, sábio, pregador do Sutra do Lótus, Bosatsu, prezador, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, onde eu serei rei do medicamento, nobre do medicamento, Miruko, doador de cimita, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa, o soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes pesados seres celestiais, bons espíritos terrestres. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Eu posso esperar meu coração em pensamentos desvairados, que as faltas cometidas por mim inadvertida e inconscientemente dissolvam-se como orvalho ao calor do sol matinal. Que todos os Budas e seres celestiais sejam comigo para nos dispensar proteção. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Transferência de méritos possam ser esperados. As faltas cometidas inadvertidas inconscientemente, bem como o coração, os pensamentos exagerados meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares, de todos os membros de minha família, lerei agora sagrados sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que esses ouvindo a leitura desse sutra façam despertar em mim em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do significado imensurável. Capítulo 3, as 10 virtudes. A primeira virtude, assim disse Buda. Ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos Bosatsu que ainda não aspiram, benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos,
perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação e das pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável naqueles que desejam almejar a constância imutável naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação, naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições, naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões, naqueles que são dominados pelas bênçãos ou filhos de boa intenção. Essa é a chamada primeira virtude e poder transcendental desse sutra. Namo Myoho Horenkyo, Namo Myoho Horenkyo, Namo Myoho Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bodhisattva. Excelência universal, se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo e medite sobre o real aspecto dos fenômenos, chamada distinção no mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discórdios, destrói o princípio da harmonia, isso faz a pessoa enlouquecer como um sino tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade e a ausência de forma que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos, obterás audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções do sentido do olfato, almeja variados odores, despertando o desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se restar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto, que nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre o seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes. Os sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhante à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados 6 sentidos, o oceano de todos os imbecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão. A luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namo Myoho Horenkyo, Namo Myoho Horenkyo, Namo Myoho Horenkyo, Namo Myoho Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihatsu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável, portão de sabedoria difícil de ser compreendido e franqueado. Nenhum dos que ouvem ensinamentos sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas conseguem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximaram-se de incontáveis milhares de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharihatsu,
Desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Ó Shariotsu, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastos, profundos, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se, entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Ó Shariotsu, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Shariotsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Shariotsu, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é o ensinamento único e incomparável, infinito e sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto dos fenômenos, como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namyo Renkyo, Namyo Renkyo, Namyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 12 da Ibadata. Disse o Buda aos monges: se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre a Ibadata do Sutra do Lótus, se nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente este sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis miríades de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho pregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis miríades de seres viventes, aspirando a ingressarem no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-lo, tenho-lhes mostrado minha extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço, pregando o ensinamento, embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais. Eu os impeço de me ver, os seres assistindo minha extinção, voltou minhas relíquias e tomado de saudade, anseio avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de contar o Buda, não hesitem a arriscar seu corpo, sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto-me no pico dos abutres e dirijo-me aos seres, dizendo-lhes: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo, não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto-lhes, prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares, mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, e os seres viventes sentidos envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias, repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das três joias. Seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável,
para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, e que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvairados, mandou dizer-lhes que morrera embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele um mentiroso. Da mesma forma, eu sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam não o caminho assim, prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrar no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 20. Bodhisattva expressador houve um Buda em tempos passados, cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava e orientava os seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bodhisattva de nome prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva prezador procurou por várias vezes, ele lhes dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo, zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência, ao se aproximar o momento de sua morte. Já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. O Bodhisattva daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigos que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso, encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, monges, monges, leigos e leigos de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí essas pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-os fixarem-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas, rapidamente alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo, Namumyo Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição
todos os seres viventes do sofrimento. A prática de estudo pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves, com teus poderes transcendentais, proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa possuir todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres oceanos de suas virtudes, é imensurável, por isso ele deve ser reverenciado. Se uma pessoa doente ouvir isso, ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25. Sutra do Lótus, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 25, a universalidade do Bodhisattva. Atenta às vozes do mundo quando os seres viventes estão envoltos pelos malos, quando incontáveis sofrimentos ameaçam o maravilhoso poder de sabedoria do Bodhisattva. Atenta às vozes do mundo pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos, por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades da sabedoria. Nenhum dos mundos se estendem pelas 10 direções, deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos, famintos, no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença, da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura, sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência e compaixão é semelhante ao bombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões.
sem conflito te levar ao tribunal, se estiver temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que todos os seus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz do absoluto, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas em que no instante Bosatsu, atenta às vozes do mundo, que possui a sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente, contempla todos os seres, o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bosatsu Excelência Universal, o Bosatsu Excelência Universal. As pessoas que no futuro aceitarem recitar este sutra estarão livres a cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bosatsu, excelência universal, se vires alguém que pratique esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Sutra do Método da Prática pela Meditação. Sobre Bosatsu, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócios, demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos, se dedicarem à prática das 5 ações destrutivas, falarem mal do sutra, grande veículo, se cometerem as 10 ações maléficas como consequência desses atos, cairão nos caminhos de sofrimento piores mais rapidamente de que o desencadear de uma tempestade, certamente serão precipitados o mais agonizante inferno, a não ser que tenham consciência búdica. Aqueles que desejarem superar tais empecilhos kármicos deverão manifestar vergonha, purificar seus espíritos, corrigir suas condutas. Buda disse em que consiste a purificação dos poderosos e dos patriarcas. A purificação dos poderosos e dos patriarcas consiste em manter a mente, estar em retidão, não falar mal dos trejeiros, não perturbar o monge, não cometer mais ações contra os homens puros. Além disso, devem praticar plenamente os 6 elementos essenciais para a meditação, servir, cultuar e respeitar os mantenedores do grande veículo. É preciso também ser consciente da profundeza da doutrina do Sutra, da vacuidade, do princípio da mutabilidade constante e interdependente da existência. Aqueles que fizerem tais práticas serão considerados realizadores do primeiro tipo de purificação dos poderosos dos patriarcas. O segundo tipo de purificação consiste em honrar pai e mãe e reverenciar os mestres. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do segundo tipo de purificação. O terceiro tipo de purificação consiste em manter o país através da lei correta, não deixando o povo. Esse é o terceiro tipo de purificação. O quarto tipo de purificação consiste em emitir uma ordem proibindo qualquer matança de seres vivos em seus domínios nos 6 dias mensais de abstinência. Aqueles que assim fizerem serão considerados realizadores do quarto tipo de purificação. O quinto tipo de purificação consiste em crer profundamente no princípio de causa e efeito, em crer no caminho da realidade única, em estar consciente que o Buda jamais se extingue. Essa é a prática do quinto tipo de purificação. Disse o Buda Anand: se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações, qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10 mil seres celestiais alcançaram a pura visão do ensinamento Bosatsu. Mudou que os demais grandes Bosatsu, bem como Anand, ao ouvir as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e obedeceram. Resolução da prática: o sutra grande veículo que acabo de recitar contém a grande compaixão e grande benevolência. Isso é um potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e insuperáveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação é protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Eu me dedico universalmente ao Rabi Shakyamuni, sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis. Todo Buda existente nas 10 edições, eminente precursor nítido em grande Bosatsu, ao Bosatsu prosedor, benevolente, compassivo, pregador de significados profundos, ao Bosatsu luz magnífica, ao Bosatsu potência, ao vasto como universo, ao Bosatsu Miroku. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres,
que através da força da virtude decorrente desta leitura, todos vós que acabam de invocar com a água de ensinamento da visão da sabedoria possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda minha família. Sejam compassivos e nos dispense proteção. E após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus e Krishna. Jamais insultarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e os Nyorais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, o poder dessa virtude, que me seja transmitido o ensinamento do grande veículo e alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ó grande Bosás potencial vasto como universo, nós pregamos amplamente o lótus, o maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bosás, o estimado saber dos Budas. Ó grande Bosás potencial vasto como universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bosás, o estimado saber dos Budas. Ó grande Bosás potencial vasto como universo, nós pregamos amplamente o lótus do maravilhoso ensinamento que é a instrução dos Bosás, o estimado saber dos Budas. Que essa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós e todos os seres viventes seguir o caminho de Buda, de Jesus e Krishna. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que Deus nos ilumine e nos proteja por toda a eternidade. Que sejamos seres conscientes, seres livres, harmoniosos, conscientes, saudáveis e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, saudáveis, conscientes e felizes. Que sejamos seres livres, harmoniosos, conscientes, saudáveis e felizes. Que toda luz divina, para com isso, que toda luz divina cubra nosso lar, nossa família, nossos descendentes, nossos antepassados, nosso planeta e todo o universo. Que nosso país seja um país de luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e tenha toda a proteção. Que sejamos conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui, agora, infinito e verdadeiramente. Está feito, está feito, está feito, em nome de Jesus, de Krishna e de Buda. Que todas as forças infinitas e espirituais nos iluminem e nos protejam e nos deem saúde, luz maior, consciência maior, vicissitude, alegria, força, harmonia, desenvolvimento superior. Que os nossos caminhos estejam abertos para a luz e para a paz. Caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, caminhos abertos para a luz, caminhos abertos para a paz, segurança, confiança, luz e amor, segurança, confiança, luz e amor, segurança, confiança, luz e amor. Está feito, está feito, está feito, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Jesus, iluminai-nos, protegei-nos, libertai-nos. Jesus, Buda e Krishna, iluminai-nos, protegei-nos, libertai-nos, 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 libertai-nos. Abre nossos caminhos, abre nossos caminhos, abre nossos caminhos. Divulgue esse trabalho para todos os seus amigos e parentes, para todos os seus familiares, para todos os grupos. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Faça o melhor que você possa em todos os dias, em todos os momentos. Fica com Deus. Namastê. Vamos realizar hoje a Sutra Sagrada. Procure sentar-se muito bem e deixe seu corpo inteiramente relaxado. Acomode-se bem. Acomode-se da melhor forma possível, relaxando bem o corpo. Pense em Deus. Pense tudo que você quer entregar a Ele.
Então, que as forças do Divino Espírito Santo estejam presentes. Por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Namo Myo Horenkyo, eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente, essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e demais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e as eventualidades, desde o nascimento até a morte, não podem corrompê-la. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Eu me dedico universalmente ao honrado Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis, e nos comprova o Sutra do Lótus e a todo Buda existente nas 10 direções. Eu me dedico aos Nyorais, luz do sol e da lua, brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da fama, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre a flor de lótus, ornada por 7 tesouros. Símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais. Símbolo do tesouro, rei dos seres celestiais, visto com alegria por todos, estandarte irradiando centenas de milhares de luzes, rei da dignidade radiante, límpido esplendor do sol e do luar e pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações que, além de Nyorais, são intitulados, dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeitos em conhecimento e ação, plenamente libertos, instrutores dos seres celestiais e dos homens Budas e universalmente honrados, que todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao Nichiren, grande Bosatsu, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lótus, ao Bosatsu prezador, benevolente e compassivo, pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bosatsu, luz magnífica, potencial vasto como universo, excelência universal, onde eu serri, rei do medicamento, nobre medicamento, Miroku, doador de semido, constante diligência, som magnífico e atento às vozes do mundo. Eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao Indra, soberano celeste, a princesa do soberano dragão do oceano. Eu me dedico aos deuses tutelares dessa região. Eu me dedico a todos os grandes Bosatsu, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Que eu possa esperar meu coração e pensamentos esvairados, que as faltas cometidas por mim, inadvertida e inconscientemente, dissolvam-se como o orvalho ao calor do sol matinal, que os Budas e todos os Budas e seres celestiais estejam comigo para me dispensar proteção. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horengekyo, Namo Myo Horengekyo. Transferência de méritos, possam ser superadas as faltas cometidas inadvertida e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos desvairados de meus ancestrais e de todos aqueles que estão inscritos no registro de nomes póstumos. De todos os espíritos cultuados no dia de hoje, todos os espíritos relacionados com meus familiares,
de todos os membros de minha família, lerei agora os sagrados sutras, não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles, desde os Budas até os seres celestiais, que estes, ouvindo a leitura desse sutra, façam despertar em mim todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Significado Imensurável, capítulo 3, as 10 virtudes, a primeira virtude. Assim disse Buda, ao filho de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos avarentos, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as ações virtuosas, naqueles que exercem as ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável, naqueles que estão apegados a tendências pegados a fenômenos inconstantes, determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas mesmas. Ó filhos de boa intenção, essa é a chamada primeira virtude e o poder transcendental desse sutra. Nesses instantes, pense em alguém ou mais de uma pessoa que precise de oração e faça sua oração a essas pessoas. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Então, já fizemos uma oração para a pessoa que precisa, pedimos aos mentores de luz, aos nossos antepassados, aos seres de amor e de verdade, que nos protejam, que nos iluminem para sempre, eternamente. Sutra do Método da Prática pela Meditação sobre o Bodhisattva Excelência Universal. Se há ilusões no sentido da visão, os olhos estão impuros, manclados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado de extinção do mau karma, através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia. Isso faz a pessoa enlouquecer como um cimo tolo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, ausência de forma, que é o ensinamento.
Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos e obterás audição transcendental capaz de ouvir sons vindos das 10 direções. O sentido do olfato almeja variados odores, despertando desejo para o contato. Esse olfato desordenado e iludido produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavras inadequadas. Se desejares obter autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante a um cimo inquieto que nem por instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrizes dos sentidos comparáveis a 6 rebeldes vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhantes à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquilo que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são denominados os 6 sentidos. O oceano de todos os empecilhos kármicos é criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o vale que se dissolve ao sol da manhã. Por isso deves praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Então os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria, tal como o orvalho que se dissolve ao sol da manhã. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 2, das habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente de seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharyamuni, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouve o ensinamento sem aspirar à iluminação, nem os que o buscam com fins egoístas podem alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas, outrora, aproximaram-se de incontáveis miríades de outros Budas, praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem, fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, assimilaram o profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil de ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Ó Sharyamuni, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado através de inúmeros exemplos e alegorias. Tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades, da sabedoria e da perspicácia. Ó Sharyamuni, sabedoria e perspicácia dos Budas são vastas, profundas, imensuráveis e sem impedimentos. Eles têm poder, audácia e capacidade de concentrar-se, de libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos, e alcançarem plenamente este ensinamento sem precedentes. Ó Sharyamuni, os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, emitem palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Ó Sharyamuni, em suma, os Budas assimilaram este ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Sharyamuni, não devo continuar a pregar. Por quê? Porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único, incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente como são suas características, sua natureza, sua substância, seu potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências. Em sua essência, cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 12, da Devadatta. Disse o Buda aos montes:
se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvir esse capítulo sobre o Daibadata do Sutra dos Lótus e nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas das 10 direções, em local onde ouvirão constantemente surda. Se nascerem nos mundos celestiais e no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como um dos meios para ingressá-los, tenho-lhes mostrado minha intenção, minha extinção, mas na realidade sempre que permaneço pregando o ensinamento. Embora esteja próximo aos seres viventes com meus problemas transcendentais, eu os impeço de me ver. Os seres assistindo minha extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar o Buda, não hesitam em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto no pico dos abutres, dirijo-me aos seres dizendo: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo o poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitem e sigam, entre eles prego o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto e lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Desejos ansiosos por mim, manifestam e despregam o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentidos envoltos pelas chamas, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques, jardins, palácios e torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias e repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão dos seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poder ouvir o nome das três joias. Seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda, digo que o Buda é difícil de ser encontrado. Tal é o poder da minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias e a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos. Isso foi alcançado após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida. Ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras, são como as palavras de um médico hábil que, visando curar seus filhos desvarados, mandou dizer-lhes que morrera. Embora continuasse vivo, ninguém diria ser mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando os seres confusos, digo-lhes:
que me extinguirei. Embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, tornar-se-iam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais seres que praticam não o caminho. Assim prego-lhes os ensinamentos de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem no caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Capítulo 20, Sutra de Lótus. Bosatsu Prezador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Imensurável eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava, orientava seres celestiais, homens e nagas o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de se findar, houve um Bosatsu de nome Prezador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. Bosatsu Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos mostrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstraram desprezo e zombaria. Nessa época, monges e monges, leigos e leigos mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. Bosatsu Prezador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: jamais vos demonstrarei desprezo, praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já superado seus erros passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e, a partir de então, pregou amplamente esse sutra, novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bosatsu, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar a sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação desse sutra, obteve ele felicidade imensurável. Gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes. Rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Bosatsu, durante daquele tempo, não é outro senão eu. Aqueles monges e monges, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia seriam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento. Não são outros senão os 500 Bodhisattvas, monges e monges, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruir-se a pessoa a ouvir e aceitar esse sutra, qual é a realidade última. Esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-nos fixar-se no Nirvana. Por muitas existências, assim foi conservado esse sutra. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos com um tempo inconcebível foi possível ouvir esse sutra do Lótus. Somente após a corrida incontáveis miríades de ciclos cósmicos com um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação desse sutra depois da morte de Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra. Devem pregá-lo amplamente de todo o coração para, em suas sucessivas existências, encontrar os Budas rapidamente, alcançar o caminho de Buda e percorrê-lo. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo,
Namo Myo Horenkyo. Sutta do Lótus, capítulo 23, antigos relatos do Bosat, rei do medicamento, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, flor do rei das constelações. A prática desse sutta pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutta pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutta pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. A universalidade do Bosat, capítulo 25. Atenta às vozes do mundo. Quando os seres viventes são envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos os ameaçam, o maravilhoso poder de sabedoria do Bosat, atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria em nenhum dos mundos que se estende pelas 10 direções deixa de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza da vasta sabedoria, compaixão e benevolência a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura e sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga as chamas das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoca o poder de Bosat, atenta às vozes do mundo, todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deve ter dúvidas nem por um instante. Bosat, atenta às vozes do mundo, possui sabedoria pura, oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Possui ele todas as virtudes, com seu olhar benevolente contempla todos os seres, e o oceano de suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutta do Lótus, capítulo 28, encorajamento pelo Bosat, excelência universal. Ó Bosat, excelência universal, as pessoas que no futuro recitarem esse sutta estarão livres a cobiçar roupas, móveis, alimentos e bens. Suas aspirações não permanecerão sem atendimento. Ainda em suas vidas terrenas obterão felizes recompensas. Se alguém as respeitar e louvar ainda na vida terrena, obterá recompensas concretas. Por isso, Bosat, excelência universal, se vires alguém que pratica esse sutra, mesmo que esteja distante, deve se levantar e demonstrar respeito como quem reverencia um Buda. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo. Sutra do método da prática pela meditação sobre o Bosat, excelência universal. Se reis, ministros, sacerdotes, leigos, homens de negócio, demais pessoas buscarem exclusivamente satisfação de seus desejos,